Mihal, pessoas que não são historiadores, mas acham que são. Tudo bem com vocês? Então, o Thiago Braga, do Impérios AD, do Brasão de Armas, fez uns vídeos sobre a China. Ele fez um parte 1 e um parte 2. Eu vou reagir aqui primeiro ao parte 2, porque é o que eu entendo mais de história da China, e depois a gente vê o parte 1. Lá vem, lá vem. Tá olhando o quê? Foram 3 toques, mano. Irmãos, essa corrupção tem que acabar e ela acaba agora. Que é Ei, isso aí? senhor, os eunucos estão vindo. O que a gente faz? Disfarça. Cadê a propina, mano? Agora! Essa revolta é chamada de Revolta dos Turbantes Amarelos porque os caras usam turbantes amarelos e querem acabar com a dinastia Han. Pra lidar com Não, cara. Peraí. De que ano que ele tá falando? milhões de camponeses nervosos, o imperador Ling chama os amiguinhos mais nervosos ainda, senhores da guerra, porque adoram guerra. Avante, guerreiros da dinastia! E eles surgem. Liu Bei, Cao Cao, Sun Jian, Dong Zhou e Lu Bu. Senhor, é pra gente fazer o que com esses arruaceiros? Matem todos. Não, peraí. Será que eu peguei o vídeo Os errado? maiores e mais lendários guerreiros da história da China avançam para lutar em uma das guerras mais sangrentas e brutais e que definiria decisivamente o futuro da China. Pô, mas peraí. Isso é muito antigo, né, cara? Eu tô perdidaço aqui, porque eu achei que era uma história mais recente da China. Porque no fim ele vai falar aqui de... Aqui, ó, Mao Zedong e tal. Pô, mas é 9 minutos o cara vai pular de turbante amarelo pra Mao Zedong? Eles acabam com os camponeses e com a revolta, mas a dinastia Han, mergulhada em fezes, piora mais ainda. Nossa, maluco, tá na dinastia Han ainda. Porque ele morre, o imperador Ling, e o caos volta de novo com ele. Os eunucos, encrenqueiros sem os esquemas, e os aristocratas. Para acabar com a bagunça, Dong Zhou chega na capital de Han e coloca o imperador fantoche, criança ainda, irmão do verdadeiro herdeiro que se perdeu fugindo. Com seu exército enorme, ele mata os eunucos, os aristocratas, bota fogo na cidade, executa e exila e rouba e corrompe até que... Toque. Quem é? Os 3 reinos. Meu Deus, no meio do maluco. caos e a... Não, nós vamos pular pra parte que eu entendo alguma coisa aqui. Pô, mano, 3 reinos é muito longe, maluco. Não, eu nem entendo nada disso aqui. Eu achei que isso aqui ele falava no... Vamos pular aqui para a parte que interessa para nós, que é o que eu entendo um pouco mais, né? Aqui, dinastia Qin. Porque 3 reinos é muito longe, cara. Pô, em 7 minutos... Assim, em 7 minutos ele me pulou dos 3 reinos para a dinastia Qin, doido. Meu Deus do céu. Maior economia do mundo e a maior população do mundo. Gente demais. Mas o imperador Qianlong morre, a economia cai, a China... Ah, peraí, dinastia Qin, cadê aqui? Dinastia Qin... Ok, vamos começar aqui, vamos lá. A China, a dinastia Qing. Qin! A economia cresceu, os mercados abriram, reduziram impostos, eles plantam batata, eles vendem batata e sal, muito sal. Exportam chá, seda, literatura, arte, teatro. Era a maior economia do mundo e a maior população... Assim, olha, se eu não me engano, essa imagem que ele está mostrando era de Suzhou, que é a cidade, que é a capital de Jiangsu, da província de Jiangsu. Eu acho que era Suzhou, porque Suzhou era ou Hangzhou ou Suzhou, que era uma das cidades mais ricas da China. É mais ou menos 300 anos por minuto, é mais ou menos isso mesmo. Todo mundo, gente demais. Mas o imperador Qianlong morre, a economia cai, a China fecha, o mercado fecha, param de vender ópio. Param de vender ópio? Não, né? Não é que param, nunca foi autorizado vender ópio, né? Abram o país, comprem o bagulho, diz o Reino Unido. Eles vendem ópio, eles gostam de ópio, eles brigam pelo ópio. Começa a primeira guerra do ópio. Então, né? Vamos lá. Eles não vendem ópio, eles traficam ópio. É bem diferente, né? A Inglaterra, o Império Britânico, era um país de traficante de drogas, assim como os Estados Unidos.
Os Estados Unidos, os comerciantes dos Estados Unidos começaram a ver esse mercado de tráfico de ópio dentro da China, os caras olharam, pô, eu quero um pedaço desse negócio aí para mim, né? E aí eles começaram a comprar ópio na Turquia e revender aqui na China. As primeiras famílias multimilionárias dos Estados Unidos eram, né, ou são, família de traficantes de ópio dentro da China. Então, eles também entraram nesse negócio aí, cara. Então, eles vendem ópio, eles traficam ópio. Família de traficante de droga. Os chineses não querem mais ópio, os ingleses querem dar mais ópio aos chineses. Os chineses perdem a guerra, os ingleses ganham Hong Kong, assinam um tratado de Nanquim. Nossa senhora, vamos lá. Na China existia o consumo de ópio, porque o ópio é daqui, né, da papoula, aqui do Afeganistão, dessa região aqui. Então eles consumiam um ópio que era bem fraco, que era só para dar um relaxamento aí depois de um dia de trabalho cansativo, né? Os britânicos começam a produzir um ópio que era 5 vezes mais forte. E começam a vender através ali de Taiwan e Fujian. E ali começa a espalhar para a China inteira. Porque eles viram que a China tinha uma população de 450 milhões de pessoas. Era muita gente já naquela época, né? E esse cara, pô, é um mercado grande, né? Vamos vender droga para essa galera toda. Ok, aí a China viu o estrago que estava fazendo na população deles, né? Parece os Estados Unidos hoje, com gente meio zumbi pelo país inteiro. Aí a China fala, olha, acabou essa palhaçada aí. O imperador manda um emissário aqui para Guangzhou, aqui em Guangzhou, eu falo aqui porque é 1 hora daqui de casa, né? Era a única região da China onde estrangeiros podiam negociar oficialmente. Aí os caras chegam aqui, acham um navio cheio de ópio e destrói esse navio. E os britânicos falam, vocês estão de sacanagem com a gente, né? E a China, que naquela época era um país extremamente arrogante, não quis aprender com ciência estrangeira, tecnologia estrangeira, etc., achou que não, a gente aqui é o principal império do mundo, ninguém pode com a gente. Os britânicos vieram com meia dúzia de barco que estavam da Companhia das Índias Orientais, né? Orientais, que estavam aqui para os lados da Índia, e vieram aqui e socaram a China sem dó nem piedade, sabe? A Inglaterra, aquele país desse tamanho, e venceram a Primeira Guerra do Ópio. Assinaram o Tratado de Nanjing, onde eles tomaram a ilha de Hong Kong, eles forçaram a abertura de alguns portos e contratos em inglês e outras coisas assim, né? Só mais uma fumada, chinês. Não, cara. Eles brigam de novo. A Segunda Guerra do Ópio. De novo os ingleses ganham e de novo os chineses perdem. E vira bagunça. Reino Unido... Então... A Segunda Guerra do Ópio é o mesmo esquema. A China não queria mais tráfico de ópio, eles apreendem um barco ilegal. Só que nesse meio tempo, tanto os Estados Unidos, quanto França, quanto o Reino Unido, eles assinaram um negócio chamado extraterritorialidade. Isso quer dizer que cidadãos desses países presos aqui na China não seriam julgados por juízes chineses. Responderiam a juízes dos países deles. Acho que tinha alguma coisa assim no Brasil também, né? Teve uma vez lá que o Brasil prendeu alguém do Império Britânico, eles ameaçaram bombardear Rio de Janeiro, eu acho, né? Tem uma história dessa. E aí a China prende esses caras, o nome do navio era Arrow, prendeu acho que 12 caras, depois acabou liberando 9, ficaram 3 presos. E pô, como é que chama os religiosos que saem para espalhar religião pelo mundo? Esqueci o nome. Um desses religiosos, da França, porque a França estava subindo pela Tailândia, pelo Laos, por ali, né? Pelo sul da China também, na província de Yunnan. Missionário, obrigado. Um desses missionários se enfiou na província de Guangxi. A província de Guangxi era fechada para estrangeiros. Mas aí esse missionário falou, provavelmente, né? Não, Deus está comigo, eu vou lá, né? É nóis. Morreu. Os chineses mataram o cara. A população matou o cara. Aí a França aproveitou isso aí como uma desculpa e resolveu se enfiar na Segunda Guerra do Ópio também. Aí depois vem Estados Unidos e etc., que é o que ele vai falar agora. Aí a Segunda Guerra do Ópio a China perde, porque continua naquele processo de extremamente arrogante, eles não queriam aprender com ninguém, eles achavam que a China era o topo do mundo, todo mundo queria ser chinês, todo mundo ansiava ser chinês, aprender chinês e etc., né? Não quiseram aprender, como o Japão aprendeu. O Japão seguiu um caminho completamente diferente.
eles foram lá invadidos pelos Estados Unidos, né, com a diplomacia da canhoneira, eles olharam, pô, a gente está atrasado aqui, a gente tem que aprender com esses caras. Tem que aprender a língua, tem que aprender ciência, tem que aprender matemática, e etc, etc, etc. Por isso que o Japão, inclusive, virou uma potência militar depois. A China ficou na arrogância deles e não vamos aprender nada. França e Estados Unidos entram e saem a hora que querem. Não tinha nada que eles pudessem fazer. Com licença, senhor. Posso ajudar em mais alguma coisa? Não, já não tem mais nada aqui. Então poderia ir embora e nunca mais voltar? Eles vão, mas fica fome, crise financeira, corrupção, violência, uma rebelião. A rebelião. Rebelião Taiping, que mata... Não. Ninguém foi embora, né? Eles não foram embora. Inclusive, a rebelião Taiping acontece entre as guerras do ópio, né? A Revolução Taiping, olha a maluquice, era um cara que morava mais ou menos 1 hora e pouco de onde eu moro aqui. Isso em 1850, 1860. Esse cara tentou fazer a prova para trabalhar para o Império Chinês, né? Que tinha uma prova, né? Concurso público na China existe há mais de 2000 anos. Ele fez a prova e foi reprovado várias vezes, porque era burro, né? Aí esse cara devia estar chapado de alguma coisa, né? Só pode. Ele sonhou que era irmão de Jesus e que ele tinha uma missão, né, na Terra, e criou o reino da paz celestial. Era uma religião. Por isso que é Taiping. Taiping é paz. Taiping Tianguo é paz celestial. Reino da paz celestial. E aí, ele começou a angariar uma galera nessa religião, né? Uma população de fome, que já estava passando fome, porque a dinastia Qin já estava indo para o saco, então tinha muita pobreza já crescendo na China, e a pessoa começou a ver isso aí como um sinal de que a dinastia Qin estava indo para o buraco, que o mandato celestial tinha sido revogado e tal, e o cara começou a juntar gente, e ele foi subindo daqui, de onde eu moro aqui, Guangxi, em Guangdong, aqui até o norte, até chegar lá em Nanjing, e tomou a cidade de Nanjing, que era a capital da China. Nanjing, inclusive, significa capital do sul. E ele chegou até tomar Tianjin. Nesse meio tempo, a dinastia Qin e os colonizadores safados, que ao contrário do que o Thiago Braga falou, eles não foram embora, eles estavam aqui ainda. Os colonizadores safados olharam e pensaram, bom, a gente tem que ajudar a dinastia Qin a vencer essa guerra civil, porque se esse maluco tomar controle da China, a gente tá ferrado. Porque esse cara era contra a dinastia Qin, ele era contra tudo isso que está aí, né? Contra o confucionismo, contra a opressão às mulheres, contra um monte de coisa. E aí, nesse meio tempo, não só ele era maluco, mas ele e 2 irmãos deles eram a Santíssima Trindade dessa religião, tá? Era uma religião nova. Era uma mistura aí de cristianismo com sincretismo chinês, uma maluquice. 20 milhões de mortos quando acabou. 20 milhões. É considerada a guerra civil mais mortal da história. Pra vocês terem ideia aí, o tamanho do buraco que estava a China nessa época, né? Mata mais de 30 milhões de pessoas. 20 milhões. A China voltou a se fechar, mas ia abrir de novo, com ele. O exterminador da monarquia, o proclamador do caos, o Muppet de Lenin. Não, peraí. Nossa Senhora, Jesus do céu. A China não se fechou. Nada do que ele está falando faz sentido, porque assim, quando acaba a Segunda Guerra do Ópio, os países vencedores assinam o Tratado de Tianjin, eles forçam a abertura de muitos portos, e portos fluviais, inclusive. Então, a Inglaterra começou a se enfiar pelo meio do país, não só os portos da costa. O que ele falou não faz sentido, até porque eles forçaram a China a aceitar embaixadas, que é coisa que a China nunca tinha aceitado. Nunca. Então, a China teve que construir embaixadas para esses países em Beijing. Teve que aceitar religião e pregação de religiões estrangeiras. Teve que aceitar contratos em inglês. Então, não. A China não se fechou com o fim da Revolução Taiping, muito menos com o fim da Revolução... Oh, meu Deus! Da Segunda Guerra do Ópio. Tanto é que ele pulou, né, a Revolução dos Boxers. A Revolta dos Boxers, em 1898, que é justamente a população pobre da China, que continua, né, com esse sentimento de tá tudo errado, a gente tem que lutar por alguma coisa, começa a atacar cristãos estrangeiros, missionários,
cristãos chineses e começa a matar muita gente. E vai ganhando força, e vai ganhando força, e vai ganhando força. Só que, nesse caso, a dinastia Qin resolveu bancar os boxers, resolveu botar... tá travando? É o meu VPN, né? Peraí, deixa eu trocar aqui rapidão. Estamos de volta? Vamos ver se agora funciona. Não, tá a mesma porcaria. Pô, mano, eu aqui... Tá indo pro fim da live já, agora vai encher o saco. Aí não dá pra ser feliz, né? Só porque eu já tava no embalo aqui de contar a história. Vamos ver se agora vai. Eu troquei o servidor do VPN e vamos ver se funciona. Vocês vão me dando dão um ok aí se melhorou, se não melhorou. Para mim aqui continua a mesma coisa. Melhorou, não melhorou, melhorou, não melhorou, melhorou. Agora ficou bom. Agora é para ter ficado tranquilo. Deu certo? Ok, beleza. É porque eu não estava recebendo... Eu não recebia... pronto. Agora chegou o update dos comentários aqui. Beleza, vamos embora. Então, aí ele falou que o Sun Yat-sen, que é esse cara que tá na foto aí, é um Muppet do Lenin. Não, nada a ver, cara, nada a ver. O Sun Yat-sen, ele não era comunista, né? Ele é o cara que liderou a Revolução Chinesa, um dos movimentos revolucionários que estava acontecendo na China para derrubar a monarquia. E só. Ele tinha, né, algumas ideias, uma ideologia que, assim, a gente pode enxergar que tem alguma coisa de comunismo, mas ele não era comunista. Sun Yat-sen. A dinastia Qing... O Sun Yat-sen, inclusive, todo mundo é daqui, né? É daqui de Zhongshan, dá 30 minutos daqui de casa. Cai e nasce a República da China em 1912, comandada pelo PCC, Partido Comunista da China. Não, mano, não. O Sun Yat-sen, ele era líder de um movimento, como eu falei, de um movimento revolucionário. Ele nem estava na China, né? Ele morava no Japão e voltou para a China para ajudar nesse movimento, mas ele liderava a Kuomintang. Em 1912, o Partido Comunista não existia. Em 1919, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os países vencedores, eles decidem que o que era da Alemanha aqui na China deveria passar para o Japão. E aí rola um movimento que é... Putz, eu esqueci o nome. O movimento de 4 de maio, acho. E nesse movimento de 4 de maio tinha o Deng Xiaoping, o Mao Zedong, o Zhou Enlai, tinha uma galera que depois vira líder do Partido Comunista Chinês. Mas essa galera não era daqui do Sul, era mais lá de cima, né? E aí, em 1921, esses caras vão fundar o Partido Comunista Chinês. Não em 1912. Em 1912, esses caras eram moleque ainda, cara. Ele morre em 1925, mas deixa ele, Chiang Kai-shek, para governar no seu lugar. Chiang Kai-shek, não é que ele deixou, né? Não é que ele deixou. Chiang Kai-shek era genro dele, né? Olha aí o nepotismo. E era o líder mais forte da Kuomintang. Não tinha outro, né? Assim, teve ali um monte de briga interna. A Kuomintang, assim como o Partido Comunista Chinês, não era uma coisa só, tinha várias facções internas e tal. Agora o Japão queria a China, toda a China, mas precisavam de um pretexto para invadir a China. Começa a Segunda Guerra Mundial, ninguém precisa de pretexto para mais nada, eles invadem a China, mas o Zewa...
O Japão inventa esse ataque em 1931, né? E aí começa ali a invasão japonesa e lá foi meu VPN de novo. Não dá. O Japão invade a China em 1931, sim, e depois, em 1937, eles inventam outro ataque, e aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega de verdade. Mais de 20 milhões de chineses morreram na invasão japonesa, e não foram os Estados Unidos que venceram a Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, a partir do momento que acabou a Guerra da Europa, e acho que foi na Conferência do Cairo, não me lembro, que eles acertaram que a hora que a Alemanha tivesse ido para o saco, 2 ou 3 meses depois, a União Soviética ia direcionar todo o exército deles para cá. A União Soviética vem e destrói o principal exército japonês. E aí foi nesse processo que os líderes japoneses viram, não é que matou todo mundo, né? Acabou com o exército, mas tinha muita gente viva ainda. Mas os líderes japoneses olharam para isso e pensaram, acabou, né? Tipo, o que nós vamos fazer agora? A gente não tem mais exército. E aí junto vem os Estados Unidos com a bomba atômica, né? Mas as bombas atômicas, assim, não foram 2 cidades pequenas, Tóquio já estava destruída, sabe? Tinha um monte de coisa assim que não casa com essa história da bomba atômica. Tem muita propaganda dos Estados Unidos nisso. E a China, né, nesse processo, o Japão tomou Taiwan, que ficou nas mãos dos japoneses até 46. Então, acabou o Japão. Mas essa nova república já estava muito velha, então eles criam uma nova república, mais nova ainda, com ele, o ursinho panda comunista Mao Tse-tung. Se uma república incomoda muita gente, 2 repúblicas incomodam muito mais. Começa a Guerra Civil Chinesa, que durou 9 anos. A Guerra Civil Chinesa começa em... Esse vídeo, eu tinha esquecido já como esse vídeo desinforma. A Guerra Civil Chinesa começa em 1927, quando a Kuomintang resolve matar comunistas nas ruas de Xangai. Milhares de comunistas foram assassinados na rua, tem vídeo disso no YouTube, tá? Eu não vou postar aqui, quem quiser procurar, que procure, problema de vocês. Mas o Partido Comunista Chinês trabalhava com a ala esquerda da Kuomintang. Só que chegou um momento que o Chiang Kai-shek, junto com os nazistas aí, umas ideias malucas, né? Porque ele era um nacionalista fascista, resolve matar comunista. E aí começa a Guerra Civil Chinesa. A Guerra Civil Chinesa para durante a invasão japonesa e para porque o Chiang Kai-shek foi sequestrado, colocado em prisão domiciliar, e os caras falaram o seguinte: Chiang Kai-shek, tu só vai sair de prisão domiciliar quando tu se juntar com os comunistas para a gente combater os japoneses, que esse é o nosso problema maior. Aí o Chiang Kai-shek, depois de uns dias, resolveu assumir a parada e tal, e aí beleza. E aí eles se juntam, faz uma frente unida, a frente ampla, né, e combate o japonês. Acaba a guerra contra o Japão, tem ali um período que fica aí os comunistas e os Kuomintang, e aí, vamos fazer a paz, não vamos fazer a paz, vamos fazer a paz, não vamos fazer a paz. Os Estados Unidos chega e fala, olha, eu não quero nenhum governo de coalizão na China, se tiver governo que os comunistas tiver participação, a gente não vai apoiar, a gente não vai dar dinheiro, a gente não vai dar nada, então, né, a gente não quer nada com isso aí. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuaram bancando a Kuomintang, com arma, com dinheiro, só não colocou soldado aqui na China, que foi a última coisa, foi assim, a única coisa que eles não fizeram. Então, não criaram 2 repúblicas, né? A República Popular da China só é criada quando a Guerra Civil acaba, quando inclusive os Estados Unidos assumiram que eles estavam perdendo. O Chiang Kai-shek, quando eles viram que estava indo tudo pro buraco, ele não era nem presidente da China mais, eles começam a mover um monte de coisa para Fujian e Taiwan. Fujian é a província que fica ali do lado de Taiwan. Mover um monte de coisa, como, por exemplo, um monte de material histórico da China, livro, estátua, etc. Sai um monte de coisa de Beijing para lá, ouro e prata. Mas muito ouro e prata. Né? Depois de muita morte, destruição e caos, Chiang perde. Ele foge, mas leva a China com ele, aqui Taiwan, e briga com a outra China, a maior, de Mao, que fica e cria a República Popular da China, comunista. De volta à China, Mao faz um discurso inspirador ao povo. Povo da China, hoje é o início de uma nova era. Nós prosperaremos, nossa nação será forte, igual e unida sob o comunismo. Chegou a hora do grande salto adiante. 45 milhões de pessoas morrem. Tudo no soco. O Mao Zedong matou essa galera tudo no soco, assim.
Fizeram uma fila. Ele acordava de manhã, matava uns 5 no soco, à tarde ele matava mais uns 10 para se aquecer e assim ia, né? Esses números, 45 milhões aí, é a gente que tira da bunda, né? Mas assim, muita gente morreu durante o Grande Salto Adiante. Isso aí não tem como negar, né? Ninguém nega, nem a China nega. Muita gente morreu. Milhões de pessoas morreram. Mas assim como a questão do Holodomor, existe uma diferença bem grande entre matou de propósito e morreu porque teve inundação, teve seca em outras partes da China e políticas públicas todas zoadas, né? Teve um monte de coisa aí. Tem, obviamente, responsabilidade do governo. Mal morre na década de 80, Deng Xiaoping. Mal morre em 1976, cara. Não era a década de 80. Quando o Mao morre, o Deng Xiaoping já tinha sido expurgado 37 vezes. Surge como novo líder da China. Agora vamos abrir o mercado, baixar os impostos, descentralizar o governo, investir na educação, ciência, tecnologia e arte, libera geral. Peraí, então a China vai ser capitalista? Então, tudo isso que ele está falando a China já fazia durante o tempo do Mao Zedong, menos durante a Revolução Cultural. Porque durante a Revolução Cultural, as universidades foram fechadas, né? Não tinha... A China perdeu uma geração inteira de universidade porque a universidade foi fechada porque todo mundo era antirrevolucionário, sabe? Teve uma perseguição muito grande a professores. Professores, cientistas. Para quem assistiu o problema dos 3 corpos, teve muita gente que ficou indignada, porque a ciência, na abertura do primeiro episódio, né, que eles fazem lá aquele... Eu não sei como é que chama, né, em português, mas faz aquela parada lá com o professor, dizendo que era ciência burguesa, ciência contra-revolucionária. Aquilo aconteceu, tá? E aconteceu muito pior que aquilo, inclusive, na vida real. Então, sim, tem um museu, acho que é em Beijing, só com itens que eram contra-revolucionários. A pessoa chegava na casa e falava, olha, isso aqui é contra-revolucionário, e tomava. E é isso aí. E tanto que depois da Revolução Cultural, eles abriram um departamento só para devolver muita coisa, sabe? Para devolver para as pessoas ir lá e pegar as coisas deles de volta. Então, a Revolução Cultural foi um estrago gigante na questão educacional da China, mas gigante. Com relação ao investimento em saúde, eu sempre falo, né, que a China, em 1949, a expectativa de vida era de 35 anos, quando o Mao Zedong morre em 76, era de 67. Porque o Mao Zedong investiu pesado em saúde e saneamento básico. Né? Pesado, pesado mesmo. Teve um investimento grande em ciência? Teve. Teve bastante. Tá? Mas, como eu falei, ali, durante a Revolução Cultural, tudo ficou parado e a China atrasou um monte. Senhor. Eca? Claro que não. Ainda que susto. Essa foi por pouco. Papai, o que foi, Xiaomi? Eu tô com fome. Xiaomi. Peraí. Aqui, come essa maçã. Hã? Bom, menino. Come tudo, tá? Quê? E é isso aí? Acabou a história da China? Parte 2? Que tosquice é essa, cara? Hã? Não entendi nada. Acabou? Acabou do nada, assim? Deu uma maçã pra um molequinho e isso aí acabou no Deng Xiaoping? Não tem Xi Jinping? Tá bom, né? Então, bom, não que eu esperasse muito do Thiago Braga, né, gente? A gente conhece o Thiago Braga, a gente conhece o trabalho do cara, assim, não que eu esperasse muito, né? Mas é isso aí. Tá visto, né? Eu trouxe aí pra gente se divertir junto, né? Tá aí. Se divertimos.